Estamos de volta e seguimos de frente com o padre Marcelo Rossi, que é chocólatra. E eu adoro contei para ela, nossa. Eu adoro um padre que confesse um pecado. Adorei. Acho bonito você assumir a sua humanidade, o seu lado humano, normal, natural. Eu tenho um amigo, gosto disso. Que eu posso falar pecado, não pecador, que ele me critica muito por causa disso. Você não pode contar seus defeitos, pelo contrário. Todos nós temos as nossas fraquezas. Eu acho que a pessoa que elas te colocam num pedestal, a mim principalmente, quando elas o fato de ser padre, vou virar um homem santo. Eu tento me mostrar, e é verdade. Eu sou uma pessoa normal, que quer viver a santidade, que crê no que faz. Eu amo no que faço. E quer evangelizar e explicar por quê. Você tem uma formação em teologia, em filosofia e tudo. Tá, então, estudei várias religiões, tenho um respeito enorme, tenho um diálogo muito mais do que ecumênico, interreligioso, que é fantástico. Então vamos falar de religião um pouco? Por favor. Fico feliz de você estar bem, já está recuperando seu peso e está ótimo. Vamos lá. Como é que foi para você a visita ao Brasil do Papa Francisco? Você esteve com ele? Eu estive, não pessoalmente, tá? Eu estive com o Papa, por que eu pareça, eu tinha um medo do cardeal Ratzinger, que falava tantas coisas. Quem não tinha? Ele foi terrível antes do papado. Mas quando eu conheci, eu fiquei impressionado. Tá? E eu recebi dele o prêmio Vantuan. Mas foi bom você tocar nesse nome, que agora me veio à cabeça a história que eu até falaria mais tarde. Eu pensei que você ia falar. Já tinha você fui pego de surpresa. Foi surpresa ou você sabia durante o tempo? Você soube como agente pela imprensa? Na verdade, eu soube um pouquinho antes. Tanto eu como o meu bispo, a pessoa que fez a matéria, ela chegou e queria uma entrevista. E aí eu gosto de pensar muito. Falei assim, mas o que essa entrevista agora vai trazer? Se fosse em 2007, em 2006, eu até entenderia e aceitaria. Que foi quando começou a investigação em cima de você? Não, era uma na verdade investigação... comecei, segundo ele, em 2004. 2004. Mas aconteceram algumas coisas sem explicação. Em 2006, 2007, que poderia, hoje eu entendo. Do tipo? Tipo, me colocar o Monsenhor Jonas e me colocar no Campo de Marte, 5 horas da manhã. Chegando às 5 horas da manhã, o Papa nem estava lá para se apresentar. Podia colocar no horário com jovens, que seria o correto, né? Estar no Pacaembu. Claro. Tá? Mas, exemplo, me deram crachá errado. E a pessoa chamando Padre Marcelo. E eu dizia para a Polícia Federal, eles estão me chamando. Te deram um crachá errado. Quer dizer, um modo de te humilhar. Um modo de te humilhar e de não te deixar chegar lá. Só que, não, só de humilhar. Mal sabia eu, olha como o mundo é pequeno, que tinha alguém eu posso o veículo, era a Folha de São Paulo, estava do meu lado. E todo mundo esperando para ver que eu perdesse a compostura. E uma das coisas que que eu aprendi na minha família, é o equilíbrio. Conte até 10. Eu fui militar. Eu sabia que ele estava obedecendo ordens. Que eu sentia que ele suava tanto. Que eu dizia, meu senhor, ele está me chamando. Mas eu não posso, padre. Mas eu sou eu mesmo. Está aqui, ó, eu não sou eu não vou fazer nada. Né? Aí eu recebo ordens. Aí eu tive que esperar meia hora, num frio. Minha garganta foi embora quase. Mas você foi recebido depois? Fui recebido. Aí, depois, essa própria pessoa pediu para tirar uma foto comigo. Depois de me segurar meia hora, minha mãe é fã Essa sua. foi uma coisa. Aconteceram mais coisas que eram sintomas dessa... Não, essa principalmente. Essa eu achei que alguma coisa que estava errada. Tá? Eu vou até comentar, Fernando, que estranho isso aconteceu, né? E foi uma investigação ou uma observação que fizeram durante quanto tempo? Na verdade, o segundo que ele colocou lá, aí ele colocou... E como é que isso chegou? Eu vejo positivo, eu vejo como positivo, que eu não tenho problema de me analisar. Deve ter analisado a minha parte toda financeira, não tenho nada a esconder. Analisar, pelo que eu percebi, qual era o meu objetivo. E, na época, o Papa me deu depois o título, que é, para quem não sabe, o Vantuan é o Oscar, é um dos prêmios do maiores. clero. E eu não entendia
o que o Papa Bento XVI tinha dito. Não caiu, hoje eu entendi. Na hora que eu recebi do Papa, Bento XVI, ele disse o seguinte: você recebeu um título de evangelizador moderno. Então, tudo que me questionavam de ir na televisão, tal, quando viram o trabalho, que foi uma promessa feita ao Papa João Paulo II, pessoal, que eu fiz com ele, que eu entreguei o filme na mão dele, cumprindo essa promessa, quando o cardeal Ratzinger soube toda a história, que eu fazia isso por amor à igreja, que eu nunca perdi o sentido sacerdotal, que eu tinha uma vida, quer dizer, hoje eu tenho um amigo meu que ele é presbiteriano, tá? Ele diz: eu nunca, jamais gostaria de estar na sua vida. Por quê? Qualquer coisa errada que você faça, qualquer, na tecnologia de hoje, está no YouTube. Você estaria lá. É verdade. Agora, só para fechar esse assunto o que aconteceu foi, vamos dizer, combatendo a idolatria, combatendo a vaidade, mas, na verdade, o Papa deve ter se apercebido do tanto de gente que você trouxe, que a Igreja Católica deu apoio e disse: continue. E andava deficitária nesse sentido. Olha, eu fico tão feliz quando eu vejo o Padre Fábio de Mello. As pessoas falam: Padre, ele é um grande amigo. O Padre Reginaldo, outros padres surgindo. Porque é aquilo que eu falo, a messe é tão grande e os operários são poucos. Então, é uma alegria. Olha aqui, vamos voltar para o Papa Francisco. O que você espera? Ele veio com uma proposta de mudanças. Fantástico. É um homem, como ele chegou aqui no Brasil, já me conquistou com a frase: eu não trouxe ouro nem prata, eu trouxe aquilo que tem, Jesus Cristo. Então, só aí ele já conquistou. Apesar de ser argentino, hein? Com todo respeito aos argentinos. Mas eu sou brasileiro. Não estamos falando de futebol. Brasileiro. Não estamos falando de futebol. Ele já deixou claro que não vai medir esforços para condenar de maneira mais veemente possível os casos de pedofilia na igreja. Aliás, mais do que isso. Isso já é uma vergonha. É uma vergonha. Entre nós. Você recebe... Você recebe denúncias de pedofilia na igreja de São Paulo? Não da igreja. Eu atendo pessoas de pedofilia. Eu digo, tá, não é defender padre, não. A pedofilia acontece na família. Isso não tenho dúvida. Não, é um pai. É uma vergonha, padrasto, é um perigo. É um perigo. Agora, no caso, já saiu que as pessoas andavam reclamando que a igreja estava penalizando seus pedófilos muito devagar, né, muito lentamente. Então, já saiu a notícia de que o Papa João Paulo II já foi tolerância zero. Tá? E agora o Padre Francisco o Papa Francisco já criou uma comissão tem que ser específica para apressar o processo. Já são mais, se não me falha a memória, 800 e poucas pessoas já totalmente afastadas. Eu vou perguntar. E tem que ser sério. O Papa também já sinalizou com um grau bem maior de tolerância com a diversidade sexual de homens e mulheres. Você acha que isso vai afetar no dia a dia da igreja, Padre Marcelo? A igreja, o catecismo da Igreja Católica sempre foi claro: acolher com amor a todos. Mas as pessoas querem até uma posição, ainda não li, eu estou com muito interesse de ler o que a igreja colocou. O que eu gosto de ir à fonte, porque eu não gosto de ficar falando, porque senão fica uma coisa muito superficial e relativa, né? Você não tem, né? E eu quero ainda aprofundar mais sobre a questão da moral. Eu acho que a igreja vai ter um nó górdio aí, uma coisa complicada na questão de um grande problema que se apresenta no Brasil, e é o aborto, que continua sendo crime no Brasil. E eu digo para você, eu sou completamente, eu lido a favor da vida. Eu lido com pessoas que a igreja tem um problema lá atrás, porque ela é contra o uso de preservativo. Não é só a igreja católica, tá? Eu sei disso. Isso é o cristianismo em si, porque o cristão, eu lido com tanto caso
Mas está matando gente nos últimos tempos, pontual no noticiário, morte de jovens que acabam recorrendo a essa solução. Mas aí que está, mas é aquilo que eu falo. Nós temos tantas coisas na política e em todas as áreas. Aliás, você falou contra padres, sacerdotes, etc., na política. Eu achei corajoso de sua parte. Eu vou dizer por quê. Porque eu acho que duas coisas que eu tenho medo, Gabi. Eu tenho medo. E se você um dia, por favor, seja minha amiga, você está fanatizando. Você não tem noção o poder que nós podemos fazer e que a mídia nos dá de fanatizar uma pessoa. Eu tenho certeza. Hoje entendo o Tim Jones, quando ele fez e matou. Jim Jones matou todos Jim lá, Jones. aquele suicídio coletivo. E ele consegue manipular. Se eu falar que você está agora usando vermelho, os meus fiéis vão falar que você está de vermelho. Lógico, você não está de vermelho. Mas eles acreditam em você. Mas não é só na Igreja Católica. Veja, eu tenho respeito pela um leque eu abro, mas a jihad. Absurdo. Então, seja qual for a religião, levada ao extremismo, levada ao fanatismo, eu digo que há uma linha tênue, tá, entre o fanatismo e a loucura. Porque é um perigo. Então, o que eu temo, eu falei duas coisas. Fanático. Então, meu maior medo é fanatizar as pessoas. Só voltando aqui, concordo plenamente. Agora, voltando um pouquinho ao assunto... Não, a política, você já disse que não é... Por quê? Exemplo, eu posso manipular. É muito fácil, porque, para mim, eu seria tranquilamente, eu conseguiria ser um prefeito. Agora, para quê? Qual é o meu objetivo? Enriquecimento? Eu acho que você, com seu poder, podia ajudar numa questão. Exemplo. É da natureza humana, a sexualidade, a sensualidade, o erotismo. A igreja ficar contra, não vai adiantar nada. Estamos falando de uma criação divina. Estamos falando de corpo, de hormônios, de pele, de sensações e sentimentos. Agora, ficar contra o uso de preservativo favorece não só na questão da gravidez indesejada, como na questão da doença sexualmente transmissível. E você, com esse poder, devia repensar essa causa. Eu repenso. Exemplo, eu vou mais, eu tenho 2 sobrinhos. E eu digo que é fundamental o testemunho. E eu estava dando um contra-testemunho. Eu começava os joguinhos, matando os outros. Quando eu comecei a ficar um bom tempo da minha vida com um joguinho, tirando vida, pontuando, eu falei, meu Deus, agora eu entendo Mateus. Agora eu entendo, não só Mateus, eu entendo as crianças de hoje, o que eu estou formando. Então, a igreja, agora você vai entender onde eu quero chegar, ela tem que ser... Então, não é chegar e falar assim, porque se eu legitimo algo, como exemplo a camisinha, se eu legitimo, eu estou legitimando o amor sem consequências. A igreja, ela é formadora. Eu quero formar pessoas. Como eu sou, entenda o que eu vou falar, isso aqui eu vou ser criticado, eu tenho certeza que vão pegar isso aqui, mas eu vou falar, não tenho medo. Exemplo, fome zero. Você vê a cesta básica. Eu fui e trabalhar, eu olhei algumas pessoas que recebem a cesta básica, tá? Ou que recebem dinheiro da família. Alguns não querem trabalhar. Para quê? Mas qual é a associação que você está fazendo? A associação que eu faço é o seguinte, eu tenho que ensinar a pessoa a pescar. Eu tenho que dar a vontade, educação. A educação, porque não é chegar a ser paternalista. Eu também acho que pela educação teremos tudo. Saúde, equilíbrio, tudo. Tem uma sociedade melhor, e pela educação começa tudo. Mas agora, a educação não está tendo. Enquanto isso,
Tem gente morrendo. Mas aí que tá. Mas se eu ficar, eu tenho que olhar, porque a minha ação tem consequências. Portanto, eu tenho que pensar maior. É igual eu amo jogar xadrez. Tá bom. Você vai começar... Eu vou mexer aqui uma peça e vou acabar. Eu vou chegar lá, o checkmate está lá. Então, peraí. Nós estamos terminando mais um bloco de frente com o padre Marcelo Rossi. Voltamos daqui a pouquinho. Até já.